De repente, os astros entenderam que a torcida não merecia tanto sofrimento, né? Foram anos muito sofridos, de times limitados, e mesmo quando os times eram, né, daqui a pouco com algumas contratações, Roger Guedes, Renato Augusto e tal, mesmo assim o time não engrenava ou batia na trave, literalmente, como foi o time de Vitor Pereira naquela final contra o Flamengo. Dessa vez tem o próprio Flamengo na semifinal, e ouso dizer, né, falando o português correto, que quem passar nessa semifinal fatalmente será o campeão, porque contra Vasco e Atlético Mineiro, imagino que tanto Corinthians como Flamengo sejam favoritos. Então, o Corinthians tem uma semi difícil, o Flamengo está vivendo um mau momento, é fato. Se tem um momento para eliminar o Flamengo, é esse. A decisão é em casa, mas é claro que vai ser um confronto dificílimo, não tenha dúvida. E assim, o Memphis não joga na Copa do Brasil, mas joga na Sul-Americana. Tivemos assistência de Memphis Depay. Cara, é muito legal ver esses caras por aqui. É muito legal ver esses caras por aqui, porque é muito diferente o jeito desses caras jogar. É muito diferente. É nos mínimos detalhes que você vê o lastro técnico do cara. Cara, é nos mínimos detalhes. A assistência que ele dá, ela pode parecer simples. Ela pode parecer óbvia, mas ela não é. Ela não é. Porque ela tem um detalhe que é quase imperceptível, tanto aos olhos de quem está vendo, como do próprio Tinga que estava marcando ele na bola. Ele domina com a perna esquerda, a bola se ajeita para o pé direito e ele já puxa a bola. É natural um jogador ali, naquele espaço do campo, naquele momento, ele pensar um segundo depois. O craque, o jogador diferente, ele pensa um segundo na frente. Essa é a diferença. Eu estou, digamos assim, catedrático, né, com craques aqui no Brasil, porque ainda reside, ainda mora na minha retina o que Luizito Soares fez com a camisa do Grêmio no ano passado. E era exatamente isso. Eu não estou comparando aqui jogadores, estou comparando retrospecto internacional, representatividade desses caras, e o Memphis, obviamente, ocupa uma prateleira que talvez não seja do Luizito, mas bem mais jovem que o Luizito aqui no Brasil, e numa prateleira dos grandes que jogaram nos últimos anos no futebol europeu. Camisa 10 da seleção da Holanda. É muito diferente. Eles pensam um segundo antes dos demais. Então, quando ele domina, ele já puxa a bola. Ele já ajeita a bola para dar o passe. Quando ele dá o passe, ele já dá o passe na velocidade certa, tirando do goleiro, para o Pedro Henrique fazer o gol. E quando ele vai receber a bola, ele faz o movimento certíssimo para não ficar impedido. Que loucura. E olha que ele não está na sua melhor forma. Não está. Visivelmente não está. Mas importante, entrou num jogo resolvido, já 2-0, 4-0 no agregado, mais um jogo na Neoquímica Arena, para sentir o torcedor, sentir o gramado, sentir o estádio e ainda dar uma assistência. Esse cara vai dormir feliz. E a fiel torcida também. Nessa assistência do Memphis Depay, o que foi o passe do Rodrigo Garro? O Corinthians achou mais do que um time, achou um elenco. Porque o Garro entrou no segundo tempo, junto do Memphis. O Coronado foi ficando, no segundo tempo cansou. Vi até alguns comentários de rede social achando que ele jogou mal no primeiro tempo. Eu não acho que tenha jogado mal, não acho. Acho que ele conseguiu dar alguns passes, perdeu um gol, né? Meio que baixou a cabeça ali, né? Não é hábito dele, né? O Yuri rouba a bola na frente do João Ricardo, ele chuta em cima do goleiro. Ele facilmente ali teria qualidade para tirar do João Ricardo e fazer o gol. Mas tá bom, depois ele acabou fazendo o gol dele. E acho que fez um jogo super bom. Agora, destaque mesmo, assim, destaque. O que correu o tal do venezuelano José Martínez? O que correu esse diabo, velho? Meu Deus do céu, o cara foi para lá, foi para cá, marcou, desarmou, participou do segundo gol. Que loucura! E olha que assim, eu imaginei que ele não fosse jogar, porque beleza, sequência de jogos, dá um descanso pro cara.
Ele parece que ele tem um motorzinho, cara. Ele não para, fisicamente sobra. E eu falei aqui para vocês nas outras lives, nos outros vídeos, você tem que ter muita disposição e qualidade física para marcar. E ele tem. Porque, cara, ele tá sempre caçando tá sempre caçando. Que jogador interessante. Eu sempre falo, né? Falei quando ele chegou, volantão, porque ele marca, né? Mas, cara, tá jogando muito mais do que isso. Esse termo até é um pouco pejorativo pelo que o Martínez está entregando. Ele é do combate, ele é da marcação, mas ele também entrega. Ele também sabe entregar para quem tem mais qualidade técnica, mas isso também é difícil. Se você erra um passe naquela zona, naquela área onde ele joga, também pode ser comprometedor. Falando nisso, o Félix Torres, hein? Que foi o único momento que o Corinthians sofreu. Foi o único momento que o Corinthians sofreu no primeiro tempo. Né? Depois, no segundo, aí teve ali a falha do a falha do Félix Torres. Né? Na verdade, não, isso já é segundo tempo. A falha do Félix Torres e depois o gol perdido pelo Renato Kaiser, quando tá 0-0. O Renato Kaiser perde um gol assim que eu não consigo nem explicar para vocês. A bola tá na frente dele. O Hugo fez algumas defesas importantes, mas isso é legal, né? Quando a bola chega, ele também resolve. Só que aí, na sequência, o Corinthians mata o jogo. Era um momento, e isso tá me chamando a atenção. O Corinthians está se tornando um time consciente, maduro, objetivo, que ele tá entendendo a temperatura do jogo, e esse jogo era isso, gente. Você tinha que deixar o tempo passar, tentar segurar o adversário, né, até determinado ponto, só que chegava um momento ali, o Vojvoda obviamente fez trocas no intervalo porque queria e precisava ganhar o jogo. Chegou um momento em que o Fortaleza começou a se lançar, que um gol ali botava fogo no jogo. Se o Fortaleza encaixa um gol até os 20 minutos do segundo tempo, pode parecer tarde, não é, porque colocaria uma pressão gigantesca no Corinthians, que daqui a pouco mais um golzinho botava tudo a perder. Então, quando o Renato Kaiser perde aquele gol, o Corinthians resolve a parada. O Corinthians vai lá e pá! 2-0. Acabou. Aí morreu. Aí o Fortaleza morreu realmente, não tinha mais nada o que fazer, e aí o Corinthians passeou, fez um treino de luxo. Gente, 5-0 no agregado. 5-0 no agregado contra uma das melhores equipes do futebol brasileiro nos últimos tempos. Não vem jogando bem? Não vem jogando bem, mas meteu 4 no final de semana no Bahia. 4-1 no Bahia, que é outra equipe também que cresceu muito nos últimos tempos. Então, assim, tem que valorizar. Tem que valorizar o que o Corinthians fez. Um Fortaleza vice da Sul-Americana no ano passado, que chegou na final, de um time que está nas primeiras colocações, aí, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Tem que respeitar o que o Corinthians fez. O Corinthians não tomou conhecimento. O Corinthians passou por cima do Fortaleza nos 2 jogos. E isso, para mim, é respeitar o adversário. Isso, para mim, é você entender. Você é melhor do que eu, ou você está numa fase melhor do que eu. E antes do jogo, o Fortaleza estava. Porque, vamos combinar, é só olhar a tabela de classificação. Claro que é um recorte enganoso, porque o Corinthians melhorou nos últimos jogos e não deu tempo ainda de sair da zona do rebaixamento. O Fortaleza tem um trabalho consolidado. Mas aí a gente tem que entender isso. A gente tem que respeitar. Não, o Fortaleza está num outro status, um outro estágio de time. E o Corinthians, quando foi encarar o Fortaleza, pensou o seguinte: bom, contra esses caras, eu vou ter que jogar muito. E foi o que ele fez. E aí o Ramon Dias e o Emiliano, eles montaram uma estratégia perfeita, cirúrgica. O Corinthians era para ter vencido por mais de 2-0 no primeiro jogo, mais de 2-0. E nesse segundo jogo, cozinhou o adversário, cozinhou o Leão até onde pôde, até onde entendeu necessário e depois matou. 33 mil pessoas, vocês estão malucos, é isso mesmo? 33 mil pessoas, vocês estão malucos? Obrigado, gente. Obrigado de coração. Falei do Martínez, falei do Memphis, falei do Garro, falei do Coronado. Gostei muito de André Carrilho. Muito. Eu nunca sei falar o nome dele, né? Até perguntei pro Denilson, né? Que morou na Espanha. Falei, Carrillo. Vai ser um problema falar o nome dele. Me perdoem. Eu não hablo. Arranho muito no espanhol. Eu falo mais inglês do que espanhol, mas também não sou fluente, mas falo mais inglês do que espanhol. Espanhol é complicado para mim, mas vamos lá. Tô indo pela Carrillo. Vamos no Carrillo, né? Que é mais fácil. Ele jogou, me chamou a atenção.
Ele começa o jogo aberto pela direita. Depois ele começa a cair por dentro. E ele tem uma visão de jogo muito boa. Muitas vezes ele erra o passe. Muitas vezes ele errava o passe para tentar o Yuri Alberto atacando o espaço ou mesmo buscando os laterais, mas ele tenta um diferente. O Carrilho é aquele cara que ele pega a bola, ele tem uma visão ampla do jogo e joga sem suar, parece, né? Ele joga aqui, ó, passada larga, dominando o setor, cabeça erguida, e ele tá jogando mais por dentro nesse time do Corinthians. Depois ele até inverteu com o Breno Bidon, o Bidon caiu pela direita, ele veio mais para a esquerda, mas de novo caindo por dentro. Então ele não ficava aberto, ele não ficou mais como ponta, né? Ele ficou mais atrás, auxiliando o Rodrigo Coronado, né? No começo do jogo, na armação. Fez um jogo muito correto. Gostei muito do André Carrilho. E o Yuri Alberto, gente? E o Yuri Alberto? O Yuri Alberto simplesmente resolveu meter o F e jogar para um caramba nesses últimos jogos. Não foi ao ar ainda o podcast que eu gravo com o Denilson Show toda segunda-feira. Não foi ao ar ainda um episódio com o Márcio Zanardi. Vocês vão lembrar quem é, né? Técnico do São Bernardo, que o Corinthians quase contratou no Campeonato Paulista desse ano. O Zanardi treinou o Yuri Alberto na base do Santos. E é mais um que fala sobre o Yuri, o que a gente já ouviu de vários. Do Zé Elias, eu já ouvi, no próprio podcast que eu tenho. Do Luizão, não foi para mim, acho que foi pro Nivaldo Decilo, de que o Yuri Alberto não é camisa 9. Não é camisa 9. E, cara, tá se provando. O Zanardi falou assim, aquele momento que ele teve no Inter, em que ele fez muitos gols, aquilo não é comum da carreira do Yuri. E não é mesmo. Ele estava num time encaixado, ele chega no Corinthians bem assim também. Pô, ele é vendido por 25 milhões de euros, é considerado um dos melhores jogadores sub-23 do mundo, mais promissores. Vem pro Corinthians nesse status. E, cara, aos pouquinhos, você começa a perceber que ele tem alguma dificuldade de fundamento na finalização, para resolver, faz os seus gols, vai fazer, tá tudo certo. Mas como ele tem ajudado o time, como o Yuri tem jogado bem para o time, caindo pelos lados, buscando companheiros, dando assistências. E foi assim que ele participou mais uma vez dos gols do Corinthians. Yuri Alberto, hein? 38 mil, vocês estão de sacanagem comigo. Vocês estão brincando comigo. Obrigado, rapaziada. Obrigado. Olha, que é isso, hein? Senta o dedo no like aí e se inscreva, quem não está inscrito ainda no canal. O Yuri Alberto está se tornando um cara muito importante. E o que falar de Ángel Romero? O que eu vou dizer sobre Ángel Romero? Os meus filhos que são pequenos, um dia vão me perguntar: pô, pai, você acompanhava o Corinthians na época de Memphis Depay? Eu falei, Roger Guedes, Renato Augusto, Jô, Paulo Guerreiro. Mas e o Romero, hein, pai? E o Romero? Eles vão me perguntar. E eu vou falar, cara, o Romero é um case. O Romero é um símbolo. Porque ele chegou aqui, já na primeira passagem, né? Patinho feio, deixa lá aquele paraguaio lá, deixa lá no cantinho. De repente ele foi amadurecendo, uma raça absurda, disputava todas as bolas como um prato de comida, sai bem, volta naquele meio que contrapeso, né? Tá bom, já tem mais de 30, né? O Romero, querido pela torcida, querido pela torcida, time contratando, e o Romero, artilheiro máximo do estádio, maior artilheiro estrangeiro, tá sempre metendo gol, sempre metendo gol. Impressionante. O Romero é impressionante. Ángel Romero. Ele deu uma letra no final do jogo passado, né? Eu nunca tô no time titular de ninguém. Mas quem é que joga? E é verdade. Porque quando você tem 3 competições, como é o caso do Corinthians, e uma necessidade absurda de você precisar pontuar no Campeonato Brasileiro sem ter que descuidar das Copas, você precisa do quê? Você precisa de elenco. Você precisa de opções. Porque esses caras não vão poder jogar todos os jogos.
Mas aí, como é importante você ter um cara como o Romero, que é um cara que você pode contar sempre. É um cara, o Memphis não pode jogar a Copa do Brasil, tá lá o Romero. Ao mesmo tempo que o Héctor Hernandes não tá na Sul-Americana, mas tá na Copa do Brasil. Mas quem tá nas duas? O Romero. Então o Romero vai sempre jogar. Ou ele começando, ou entrando no decorrer da partida, ou se precisar escalar outros jogadores nas Copas, se precisar dele no Brasileiro, no Clássico, ele vai jogar, e se precisar ele vai resolver. Esse é o Romero. Esse é o Romero. Pode ser que ele fique brabinho e tal, poxa, né, tá chegando um monte de gente aqui, mas não adianta. Ele vai sempre achar o espaço dele. O ano passado, nessa mesma época do ano, o Corinthians estava numa pindaíba terrível também, vocês vão lembrar. E quem salva o Corinthians do rebaixamento é o Romero. O Romero faz um gol inacreditável contra o Grêmio em Porto Alegre, quando o Matheus Bidu, se eu não me engano, não, o Bruno Mendes, era o Bruno Mendes ainda, né? É expulso com 4 minutos de jogo. O Matheus Bidu sofre um pênalti depois que não é marcado. Com 4 minutos tem uma expulsão. E o Corinthians fica com um jogador a menos contra o Grêmio, em Porto Alegre. O Grêmio de Luizito Soares disputando o título. Final do jogo, 1-0, gol do Romero. Esse é o jogo, para mim, simbólico, que salva o Corinthians do rebaixamento do ano passado. Romero. Fala, corintiana da gente, final do canal aqui, quem fala é o Daniel, trazendo mais um vídeo do Coringão para vocês, trazendo aí o pós-jogo do Corinthians. Corinthians vence, vence bem, baita de uma vitória, tá classificado na semifinal da Sul-Americana. Vamos falar rapidinho disso daí para encerrar a noite. Bora lá. Galera, já deixando aí meu boa madrugada, bom dia, boa tarde para quem for assistir o vídeo depois. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, ajuda muito aqui. Coringão fez mais um baita jogo, classificou no sossego, né? Dessa vez foi no sossego. O Corinthians jogou bem, controlou bem o jogo no primeiro tempo, sofreu um pouquinho no segundo, mas depois conseguiu marcar os seus gols, conseguiu desempenhar um ótimo futebol. A gente teve o Memphis tendo mais alguns minutos, conseguindo desempenhar bem, é legal de ver essa projeção dele aí. A gente viu que o jogador tem bastante qualidade, já deu a primeira assistência e tem tudo para logo, logo, acho que no clássico, hein? Olha lá, Ronaldo, vai ser no clássico, vai marcar o gol do Coringão. Deixa nos comentários o que vocês acharam da vitória do Corinthians, do desempenho dos jogadores, né? Dá para se citar aí o Carrilho, o José Martinez, entraram, jogaram muito bem. Coronado fez mais um bom jogo, marcou gol. Romero marcando mais um gol, ajudando na vitória. Corinthians em duas semifinais, na briga do brasileiro para sair dessa situação ruim, vai sair, precisa marcar aí seus 15, 16 pontos e tem totais condições com o time que se apresenta agora de conseguir fazer isso. Melhorou muito, né, galera? Eu acho que o que é mais impressionante disso tudo para terminar o vídeo aí é quanto o time evoluiu, melhorou, né? A gente teve a chegada dos jogadores na janela, o Fabinho Soldado, o Augusto estão de parabéns. Chegou o Hugo, chegou o Ramalho, chegou o Alex Santana, que infelizmente machucou, daqui a pouco está de volta. Chegou o Thales Magno, que também vai ficar aí 20 dias mais ou menos fora, mas já está voltando. Chegou o Hector, chegou o Carrilho, chegou o Martini, chegou o Charles. Olha quanta gente, né? Chegou o Memphis, então o Corinthians reforçado nessa reta final tem tudo para se dar bem nos campeonatos. Beleza, galera? Larga nos comentários, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, um abraço e vai Corinthians!